Salve, salve! Ednilson Lourenço de Moraes, direto da Central da Divulgação da Filosofia e suas associações no Brasil, CDF Brasil, Assessoria e Treinamentos. E hoje uma aula de Filosofia da Educação. Vamos falar assim do grandioso educador Paulo Freire. É um notável brasileiro assim e destacável por seus ensinamentos, por suas observações, pela sua pedagogia, pelo seu ensino. Paulo Freire nasceu em 1921 e morreu em 1997. É um brasileiro, não é? As suas obras são tão consagradas e tão pertinentes à reflexão e à contribuição, não só no Brasil, mas mundial, que ele foi consagrado como patrono da educação brasileira pela Lei 12.612. Um dos mais notáveis pensadores da história da pedagogia universal. Influenciou assim diante da pedagogia crítica. Das suas grandes 15 obras, dos seus grandes 15 livros, se destaca assim um deles, A Pedagogia do Oprimido. Esse livro assim fala do método da alfabetização diante da dialética, do diálogo, enfim, vai aprofundando isso que deve ser pensado, deve ser refletido, deve pegar o aluno pela mão e conduzir aonde ele está, ao passo do que ele sabe, para descobrir aquilo que não sabe, não é? Nós temos um outro grande livro, e aí vai se destacar também por essa arte da reflexão, que é a Pedagogia da Autonomia. Desenvolver o próprio caráter da reflexão, do parto do conhecer, do saber, essa autonomia, esse construir, esse saber construir. E aí Paulo Freire, nos seus grandes destaques, assim, da sua genialidade, desenvolver assim aquilo que ele desenvolve na sua pedagogia, ele esmiuça dizendo que sem a curiosidade que nos move, que nos inquieta, não se aprende e nem se ensina. Paulo Freire, não é? Então, não há saber mais ou saber menos. Há saberes diferentes assim, não é? Quando a gente se põe a refletir de que ninguém sabe mais do que ninguém, e que, claro, cada um no seu lugar, o educador e o educando, não é? Um no seu lugar e o outro no outro, mas um aprendendo com o outro na humildade, o conhecimento deslancha, avança, faz a pertinácia do mundo volver de uma maneira humana e eu diria aqui sobre-humana. Olha só. Então vamos ver assim. Então, Paulo Freire ele vai despertar nas pessoas, não é, a crença de que era possível mudar o mundo. E nesse aspecto, nesse ponto de vista, Paulo Freire se torna insubstituível. Essa condição de despertar o altruísmo, de enxergar que pode, que vai além, que não desanima em circunstância nenhuma. Paulo Freire passou fome, ele faz análise de classes, não é? Quando ele observa que uma pessoa, por exemplo, na sua própria fala, em vídeo, ele fala isso, não é? Aqui eu vou resumir assim para podermos compreender. Quando se numa casa tem certos cômodos e ali a pessoa tem a sua privacidade, tem a sua liberdade, e em outro, num cômodo só, a pessoa tem que se virar. Essa leitura, Paulo Freire faz com que investiguemos, aprofundemos para poder trabalhar na realidade, por exemplo, que está contextualizada uma escola. Temos que enxergar isso para poder fazer mover a engrenagem. E aí, então, como é que o ser humano aprende? Por que aprende? Nós temos 3 grandes itens que ressalta Paulo Freire. Esse grande educador. O primeiro grande item que Paulo Freire coloca é a investigação temática. Descobrir o que o aluno sabe, descobrir o que a pessoa já sabe, para descobrir o que não sabe. Esta é a investigação temática. E temos que enxergar isso, está disponível ao nosso alcance. Então esse é o primeiro grande item. Né? Como é que o ser humano pode aprender, investigar?
Observar aquilo que o aluno não sabe para descobrir, que já sabe, para descobrir aquilo que não sabe, partindo dali, para poder caminhar. Depois, nesse segundo grande item, agora vamos para o segundo, nós temos a tematização. Então, nessa tematização, nós temos o significado das palavras colocado em xeque. Conversando, investigando, dialogando, não é? Quem constrói conhecimento é o educando. Paulo Freire é um construtivista. E aí nós temos o terceiro grande item nesse terceiro momento, que é da problematização. Descobrir o significado daquilo para a minha vida, não é? Então, é um momento privilegiado de problematização. Isto é contrário ao conhecimento tradicional, em que conhecimento é só para se enriquecer, se vender no mercado de trabalho, porque você tem um diploma melhor do que o outro, não é? Essa visão capitalista da educação, Paulo Freire não tinha. Ele tinha uma visão libertadora do conhecimento, uma visão emancipadora do conhecimento. Então, essa leitura do mundo, leitura da palavra, a leitura do mundo serve para quê? Para se aproximar do mundo e retirar deste mundo os elementos que servem para a minha vida e a vida dos outros. E para isso não precisa muito, precisa de curiosidade epistemológica, recorrendo à sua gênese, à sua ação primária e não intermediária. Temos que recorrer à origem das coisas para fundamentar, ter base, ter coerência. Paulo Freire, ele leu Habermas, onde dizia que o interesse procede de conhecimento. Antes de conhecer, eu sou curioso. Eu tenho que despertar essa curiosidade. É a curiosidade que faz as coisas na engrenagem andar, a educação fluir, ter significado, coerência, adesão. Então tem que ter isso, tem que ter curiosidade, não é? Paulo Freire partia das necessidades. Ele até cita um exemplo do qual ele mesmo fala, da planta que tem sombra e busca o sol. Ela se retorce toda para buscar a luz do sol. Então essa curiosidade e saber buscar o conhecimento, ela tem que se retorcer pela curiosidade, sabendo o que aquilo vai significar e representar para a vida. E a partir dos projetos de vida das pessoas, que eu construo conhecimento. Então nós temos assim, né? Em outro momento, ele compartilha o mundo. E aqui, nesse segundo momento, não é mais a curiosidade, não é? Do primeiro momento ao qual se tem que ter a curiosidade. Partiu da curiosidade, agora estamos chegando no segundo momento. Então agora vai existir o diálogo. Paulo Freire, ele vai ler Thomas Kuhn, do qual as pessoas podem assim aprofundar-se, não é? Então, primeiro se faz por aluno buscar essa curiosidade, e essa curiosidade vai buscar a investigação, e aí no segundo momento nós vamos ter esse momento do diálogo, onde vai se tornar possível porque tem interesse. E o interesse só se produz a partir do momento em que se colocou a curiosidade que procedeu o conhecimento. E nesse terceiro momento, agora nós vamos ter o conhecimento, ele atinge uma formação libertadora, diz Paulo Freire. A escola não pode desprezar o que o aluno traz. E aí o projeto político-pedagógico da escola, investigar a comunidade, se tem desempregados, se há hospitais, se há curandeiros, ervas, espaços de lazer, como que é ocupado esse espaço, como as pessoas ocupam esse espaço, não é? E o que a comunidade pensa da escola. Então essa participação da escola também tem que ter a participação dos pais, dos alunos, dos professores, tem que ter todo o engajamento. É uma agregação,
uma soma. E a partir dessa leitura, chega-se às conclusões das situações geradoras dos problemas. A gente só aprende algo quando aquilo que estamos aprendendo é significativo para a gente. Somos seres inacabados e aprendemos ao longo da vida. Aprender não é acumular conhecimentos. As informações, elas envelhecem rapidamente. Não é acumular conhecimento, mas sim organizar esses conhecimentos. Não é? O importante é aprender a pensar. E a pensar a realidade. E não reproduzir frases. É o sujeito que aprende. Paulo se preocupava com a identidade. A teoria dele é de respeito ao outro e não humilhar o outro. Paulo Freire nos dá uma teoria do diálogo. Cada um tem que ser respeitado na sua identidade. Esta é a grande formosidade da teoria do conhecimento de Paulo Freire. Só aprendemos quando aquilo que estamos aprendendo faz parte do projeto de vida. O educador é o profissional do sentido, fazer com que o aluno tenha autonomia intelectual e passar a caminhar com as próprias pernas. Paulo Freire acreditava e, enfim, se colocava a pensar, a escola ela deve ser para a cidadania e não um cidadão consumidor, como os neoliberais querem. A escola tem que produzir aquele cidadão pleno. O bom cidadão é aquele que controla os direitos de cidadão. Não é só do direito consumidor, mas na sua amplitude. E o aluno onde entra aqui? O aluno é o protagonista e não deve receber as normas de fora. A preocupação de Paulo Freire é tão forte diante disto, que ele vai falar das escolas e a gente pode passar a refletir, meus caros. Pesquisas, elas mostram que 80% dos alunos não gostam de ir à escola. Alguma coisa está errada aqui. Nesse sistema arcaico, nesse espaço de aprendizagem que deveria ser uma coisa prazerosa para nós, alunos, professores. O conhecimento, ele não é só histórico, ele é dialógico. Isto Paulo Freire trabalha muito. O conflito não exclui o diálogo. Tem que ser humilde. Temos que reconhecer que só conhecemos um pouco da realidade. Isso dá humildade, não é? Ainda que conheçamos o muito, se colocar nisso, de dizer pouco conhecemos para estar aberto a sempre aprender, a ouvir, a dialogar. E que a gente vai somando e incrementando o conhecimento e socializando o conhecimento. Ainda que muitos não queiram reconhecer, educação é política. O conhecimento também existiu para destruir o planeta, para produzir um modo insustentável. Paulo Freire nos propõe no seu livro Pedagogia da Autonomia. Insistia nisto, a essência do mercado, do neoliberalismo. É exatamente isto, fazer com que a gente deixe de sonhar. Enquanto essa engrenagem interna da curiosidade não estiver ligado, não adianta. É a curiosidade brotada que vai fazer competências e habilidades andar, criar sentido e dar significado. Né? Não há energia sem essa curiosidade. Quanto mais conhecermos, mais descobrimos o campo da ignorância. E isto é a humildade. Paulo Freire, então, é o grande que nos coloca a fazer brotar a educação através da arte da reflexão, do diálogo, para o mundo ser melhor e as pessoas serem mais e o planeta ser melhor nesse sentido de que a grande sustentação está na arte de refletir, de pensar, de dialogar e pensar em nós e nos outros. Ednilson Lourenço de Moraes, direto da Central da Divulgação da Filosofia e suas associações no Brasil. Um abraço.